sugeriria, de início, separar o tema em duas grandes questões essenciais, tá? Para facilitar o entendimento da matéria. A primeira é a questão humanitária, que envolve o fluxo migratório e a própria situação desses venezuelanos que estão migrando, né, para o Brasil e para outros vários países. Tá? Não é só o Brasil que está recebendo e acolhendo os venezuelanos. Nós temos que ter consciência que isso é um fenômeno que ocorre em razão de uma crise econômica, é um fenômeno migratório misto, que envolve uma migração de caráter econômico, né, em decorrência de uma crise econômica, e também com alguma característica de pessoas que pedem asilos e que podem ser consideradas refugiadas. Tá? Então, depois da gente abordar essa questão humanitária, que é basicamente o que está ocorrendo aqui no nosso contexto de Brasil, nós vamos fazer uma abordagem rápida, mas incisiva, em relação à questão da identificação do fenômeno discriminatório no direito do trabalho, principalmente em razão da nacionalidade. A questão do acesso ao emprego também está envolvida. A gente já percebeu que, na consolidação das leis do trabalho, teve uma modificação no artigo 462, que fala dessa discriminação e fala da discriminação por razão de nacionalidade. Mas sabemos que as políticas de ações positivas não são aplicáveis no âmbito da discriminação no acesso ao emprego. Em primeiro lugar, ressaltar o fenômeno, né, social e essa crise econômica da Venezuela, criando esse impacto dentro da sociedade e essa crise humanitária que todos nós estamos assistindo através dos meios de comunicação. Tá? Então, essa crise ela veio imposta através de um embargo econômico no país. Segundo a ONU, os venezuelanos migraram à proporção de 1,6 milhão nos últimos 3 anos. Isso é muita coisa. E o ministro de Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, diz: não há emprego, não há trabalho. Houve gente que se manifestou no sentido de prestar solidariedade a essas pessoas, mas também houve uma parte muito considerável dessa comunidade local que insultou e que maltratou esses imigrantes. 870 mil venezuelanos se encontram, hoje em dia, na Colômbia. No Peru, 400 mil. No Equador, aproximadamente 110 mil. A dívida externa da Venezuela está em torno de 150 bilhões. No Brasil, nós estamos fazendo o que chamamos de interiorização desses trabalhadores, desses imigrantes. Tá? Eles não têm ainda uma feição clara sobre o conceito de trabalhador, porque eles estão ainda numa fase anterior, eles estão numa fase de acolhimento, eles estão ainda recebendo assistência do Estado no sentido de cobrir as suas vulnerabilidades mais básicas, né? E situação realmente muito frágil que se encontra essa população. Já comentei aqui do repúdio, da condenação do ataque contra os venezuelanos no dia 18 de agosto. Tá? Queimaram seus poucos pertences, forçaram o retorno de cerca de 1.200 deles à Venezuela e muitos foram insultados.
Então, gente, diante dessa realidade, nós temos um aparato de sistema jurídico de natureza de direitos humanos que sustenta a dignidade de todos os cidadãos, de todos os seres humanos. E isso está posto no direito, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. E diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e dotados como estão de razão e consciência, devem se comportar fraternalmente uns com os outros. Segundo Bobbio, o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem estão na base das constituições democráticas modernas. A paz, por sua vez, é o pressuposto necessário para o reconhecimento e a efetiva proteção dos direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional. Em relação ao direito social propriamente, que é um direito de segunda geração e que dentro desse direito social estão incluídos os direitos trabalhistas, que dizem respeito a gente, que é a outra parte da nossa apresentação, que diz respeito ao próprio direito ao trabalho, que diz respeito a esse acesso ao mercado de trabalho. Então, eu, cidadão, eu, trabalhador, tenho direito a aceder a esse trabalho. Esse é um direito que não é completo, perfeito, ele não é tutelável no primeiro momento, mas ele inspira grandes tratados que devem ser respeitados dentro do nosso arcabouço jurídico, não só brasileiro, mas de uma forma universal. Tá? Dentro desse arcabouço jurídico, chamamos a atenção, então, para o artigo 23, parágrafo 1º, capítulo 1º, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: toda pessoa tem direito ao trabalho, livre escolha de seu trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Também temos no rol dos tratados internacionais de direitos humanos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 3 de janeiro de 1976, implementado pelo decreto número 591, de 6 de julho de 1992. Esse decreto está em vigor no Brasil. O artigo 6.1 dispõe: os Estados-partes no presente pacto reconhecem o direito a trabalhar, que compreende o direito de toda pessoa a ter a oportunidade de ganhar a vida mediante um trabalho, livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas adequadas para garantir este direito. O artigo 6.2 complementa: entre as medidas que devem ser adotadas cada um dos Estados-partes no presente pacto para alcançar a plena efetividade deste direito, deverá figurar a orientação e formação técnico-profissional da preparação de programas, normas e técnicas encaminhadas a conseguir um desenvolvimento econômico, social e cultural constante e a ocupação plena e produtiva em condições que garantam as liberdades políticas, econômicas, fundamentais da pessoa humana. Ao lado dos pactos internacionais, nós temos um documento de extrema importância, que é a Declaração da OIT de 1998, que diz respeito a princípios básicos que devem ser seguidos por todos os ordenamentos jurídicos em relação ao direito do trabalho. E, obviamente, o que eles desejam e almejam em termos de a dignidade do trabalhador, que é a oferta, né? O pleno emprego, mas o pleno emprego de um trabalho decente, que é diferente de trabalho precarizado. Tá? Aliás, é o oposto. Então, a Declaração da OIT de 1998, relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, aborda o compromisso de garantir o respeito aos direitos básicos dos trabalhadores, específicos,
vinculados ao emprego e inespecíficos. E nesse campo, e nessa palavra, inespecíficos, estariam aí inseridos esses trabalhadores migrantes, porque, em princípio, eles não têm esse vínculo, mas eles estão migrando para o nosso país em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Eles podem ter um viés de migrante econômico, né? Se a gente quiser evoluir nos significados da migração na pós-modernidade, vocês vão encontrar muito material no acordo da ministra Rosa Weber, que mais para frente eu vou citar. Então, dentro dessa declaração da OIT, existe uma especial preocupação, né, para atender essas pessoas desalentadas, essas pessoas desempregadas, né, as pessoas que não têm mais esse vínculo, né, que não têm ainda esse vínculo, mas que estão em busca desse vínculo. Outro tema importante para sanar e equilibrar um pouco essa situação de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, expostas e frágeis, é a implementação de políticas no sentido de desenvolver a responsabilidade social da empresa e dando ética, né, que é uma nova visão, né, uma ética do desenvolvimento e responsabilidade social empresarial. Então, assim, há um resgate entre a ética e a economia e aponta para essa efetivação de uma alta responsabilidade social da empresa. Isso se desdobraria, né, nas questões das políticas corporativas e nas questões de recursos humanos, né? Em relação ao marco jurídico da proibição de discriminação, nós encontramos, além da responsabilidade social da empresa, que é esse compromisso, né, com a sociedade, com os fornecedores, e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os pactos internacionais da ONU, as convenções, as declarações sobre os princípios universais da OIT, existe também a Convenção Específica da OIT número 111, né, de 1958, sobre a discriminação no emprego e ocupação, e a Recomendação 111 sobre a discriminação no emprego e ocupação, que diz respeito aos critérios de raça, cor, sexo, religião, opiniões políticas, origem nacional ou social. Também a Convenção da OIT número 100 sobre igualdade de remuneração, de 1958, e a Recomendação 90, incidem sobre o mesmo tema de discriminação. A nossa Constituição da República também fala sobre o princípio da igualdade e não discriminação, nos direitos e garantias fundamentais. Mas o problema nosso principal é entender que esse trabalhador migrante ele só vai ser protegido no âmbito da relação de emprego, no sentido de efetivação dessa igualdade, quando ele estiver inserido no mercado de trabalho. Ele não vai ser, no acesso ao emprego, na situação que ele se encontra de total vulnerabilidade, ele não vai ter a proteção desse direito antidiscriminatório formal. Então, é por isso que a resposta da nossa pergunta, né, existe uma discriminação por razão de nacionalidade na migração venezuelana, é não. Atualmente, não podemos afirmar que exista uma discriminação em relação ao acesso ao emprego. Podemos afirmar, sim, através de uma sentença que houve na primeira vara federal de Roraima, que houve uma discriminação positiva em relação a um decreto que o Estado de Roraima, um decreto número 25.681 de 2018, esse decreto ele condicionava os imigrantes venezuelanos à concessão de um benefício da assistência social através da apresentação de um passaporte válido. E muitos deles não tinham esse documento. O que acontecia na prática? Eles acabavam não obtendo essa assistência básica social. Então, na verdade, através de um critério neutro, eles conseguiram barrar o acesso desses venezuelanos à assistência básica e social que o Estado de Roraima teria que aportar, né, e arcar com
com esse gasto? Justamente essa discussão, né? A discussão da ação civil, que foi para o Supremo Tribunal Federal, é justamente essa. O Estado de Roraima requerendo o repasse de verbas, né, da União para suprir o quê? Os gastos que eles estavam tendo com essa migração venezuelana, porque, na verdade, eles eram obrigados a prestar toda a assistência social a eles, né, serviço de saúde, serviço de acolhimento, sem a União, até o momento, apesar de ter todo um arcabouço jurídico que prevê, aliás, essa concessão desses benefícios sem que a União arcasse com nenhum tipo de ajuda econômica. Então, houve, sim, essa discussão, foi parar no Supremo Tribunal Federal, e, em função dessa ação, também ocorreram o quê? Uma vasta discussão acerca do direito de imigração, acerca dos conceitos de refugiado e de trabalhador migrante também, e de migração econômica, e de outros tipos de fluxos migratórios. Então, essa discriminação que a nossa Constituição prevê, ela prevê dentro de um marco de uma relação de trabalho estável, uma relação de trabalho já concretizada. No âmbito do acesso ao emprego, a gente vai perceber que nós vamos ter outro tipo de direitos que vão incidir na proteção do trabalhador. E esses são mais a nível de direitos humanos, vamos ter normas mais programáticas e vamos perceber que, dentro da identificação do fenômeno do direito discriminatório, né, nós não vamos poder colocar em prática, dentro do que é o critério da nacionalidade, as políticas de ações afirmativas e nem as discriminações inversas. São dois conceitos básicos do direito antidiscriminatório que não poderão ser postos em prática nessa realidade, na aplicação do direito discriminatório no critério da nacionalidade. Bom, todo mundo sabe que os pactos internacionais foram aprovados e estão em vigor, em vigência aqui no Brasil. Então, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi promulgado através do decreto número 592, de 6 de julho de 92, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que eu já havia comentado anteriormente, também foi promulgado através do decreto número 591, de mesma data, 6 de julho de 1992. E a nossa CLT, com a nova redação pela reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que prevê também uma proteção, uma proibição de conteúdo discriminatório, direito antidiscriminatório. Então, diz, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 6º. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50%, no limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Vejam que o critério de nacionalidade também compõe o caput do artigo 461, com a nova redação. Quais são os conceitos básicos do princípio de direito antidiscriminatório? A discriminação direta, a discriminação indireta, a discriminação inversa e as medidas de ação positivas. Já sabemos que no critério da nacionalidade, no acesso ao emprego, não há aplicação de medidas de ação positiva. Nem a questão da discriminação inversa, tá, gente? No âmbito do direito comunitário, no âmbito do direito da União Europeia, que foi o estudo que eu realizei na minha tese de doutorado, a gente vai entender que essa discriminação inversa ela vai ter aplicabilidade, mas num sentido instrumental em relação ao objetivo do tratado de concretizar um mercado.
É diferente do que a gente tem hoje em dia no Brasil. Tá? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem pessoas de fora entrando, uma migração, um fluxo migratório, em razão de uma crise econômica. Alguns têm pedido asilo, alguns têm pedido para que as autoridades públicas deem para eles a condição de refugiados. Por que eles estão requerendo esse direito, né, essa condição de refugiados? Porque, com essa condição, eles não são obrigados a retornar para o país de origem. Tá? Então, eles têm um tratamento diferenciado. A discriminação direta é a discriminação aberta, né? É uma forma de tratamento bem incisivo e prejudicial, que tem como fator o condicionante a discriminação que se tenta erradicar. A discriminação indireta, essa sim. Essa é mais plausível e essa pode, sim, ocorrer no âmbito da nacionalidade. E, inclusive, em relação a essa própria ação civil, se poderia questionar ou pensar que um critério desses, que aparentemente é neutro, de exigência de apresentação de um documento válido para ter acesso a uma assistência básica, pode ter um impacto de transformar esse acesso a discriminatório, ou seja, de barrar esses trabalhadores ou esses migrantes de terem acesso ao mercado de trabalho. Imagina, por exemplo, que se, em vez de eu exigir um passaporte válido, eu exija uma carteira de trabalho especial para os trabalhadores migrantes. E que, de repente, o órgão administrativo que trata dessa carteira de trabalho especial não funciona, ou demora muito tempo para expedir essas autorizações, ou que simplesmente não expede, ou que simplesmente retarda. Toda essas barreiras administrativas que, em princípio, fazem parte do nosso sistema burocrático, se elas forem muito insistentes e, no final, for constatado que uma parte, um grupo da sociedade fica fora do acesso a determinado benefício em função dessa barreira, pode-se ter supostamente uma discriminação indireta, né, de algum grupo. Então, a discriminação indireta ocorre quando uma disposição, critério ou prática aparentemente neutra afeta um coletivo específico sem uma justificativa objetiva. Quais são as possíveis soluções que nós temos hoje em dia para erradicar a discriminação no meio ambiente de trabalho, para tentar integrar, incluir esses trabalhadores venezuelanos que estão chegando no Brasil e que precisam tanto da nossa solidariedade? Nós temos aí uma série de ferramentas, tá? E umas políticas que podem incidir ativamente no que diz respeito à responsabilidade social da empresa e que visem o quê? Uma estimulação do multiculturalismo no ambiente do trabalho. Também podemos estimular ou fomentar as negociações coletivas de trabalho baseadas nos princípios de solidariedade e da fraternidade. Outro aspecto que afeta demais os trabalhadores migrantes é a questão do reconhecimento da experiência profissional. O trabalhador que migra, ele tem uma bagagem, ele tem um currículo, e que, muitas vezes, esse currículo, quando ele chega no local de destino, não é valorizado e não é reconhecido. Então, temos também que enfrentar esse preconceito em relação à experiência profissional, que deve, sim, ser reconhecida no âmbito do acesso ao emprego, no âmbito da seleção desse trabalhador. A capacitação e o credenciamento da mão de obra estrangeira, né? Quais são as principais barreiras? A língua, né? A língua e a equivalência das formações. Quem tem curso de formação precisa fazer uma validação, precisa ter uma equivalência. Quem tem um curso de uma profissão regulamentada ou um título de
uma carreira docente, vai ter necessariamente que passar por uma revalidação. É importante fazer com que essa revalidação seja viável, que ela seja efetiva. Também temos as políticas corporativas em favor da eliminação da discriminação no meio ambiente de trabalho, que são políticas que vêm reforçar essa mesma responsabilidade social empresarial. Como criar políticas de avaliação e valorização. A avaliação e valorização deve ser uma política corporativa, que deve ser interiorizada em sede da empresa, né, se for o caso, através de recursos humanos, e são destinadas a promover a igualdade e a não discriminação no ambiente de trabalho. Uma mudança de valor, né, que é necessário para essas mudanças serem efetivas. E a jurisprudência no Brasil, que é essa ação civil originária, que tem a relatora ministra Weber como julgadora desse processo monocrático, e que diz na ementa que o fluxo migratório misto Venezuela-Brasil, situação de refúgio, lato sensu, conflito federativo, Estado de Roraima, União, fechamento de fronteira, pedido de tutela, indeferimento. Ela indeferiu o pedido de tutela antecipada no fechamento das fronteiras. Enfim, pessoal, o meu tempo já está terminando, mas eu gostaria de citar uma lei importante dentro do marco jurídico brasileiro, que incide dentro desse fluxo migratório, que é a Lei da Migração 13.445, de 2017. Tá? Principalmente o teor do artigo 45, parágrafo único, que diz que ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. E fechar aqui com esse pedido, né, com esse alento de democracia e paz, com essa fala do Bobbio, que diz, em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais. Haverá paz estável, uma paz que não tenha guerra como alternativa, somente quando existirem cidadãos, não mais apenas deste ou daquele Estado, mas no mundo. Obrigada pela atenção.